Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje e eu farei a leitura do capítulo 16 do livro de Juízes. Meu objetivo aqui no canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo. São 5 capítulos por semana, por enquanto. Então, eu gravo isso 2 vezes ao dia. A primeira é este vídeo aqui, o vídeo de bom dia, ou seja, do início do dia às 5 ou 6 da manhã. E aí um vídeo com o mesmíssimo capítulo daquele dia de segunda a sexta, no final da noite, lá por 10, 11 horas da noite. Então hoje capítulo 16 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Eu já li todos estes livros, eu já li capítulo por capítulo aqui para o canal. Vamos lá. Capítulo número 16, continuação da história de Sansão, um importante líder e juiz em Israel. O livro é sobre juízes. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que ficou defronte de Hebron. Ele subiu a montanha com o negócio ainda. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher. Ele foi lá, ficou com uma prostituta. Esse Sansão também é complicado, né, cara? Complicado isso aí, né, cara? Nos capítulos anteriores, não vou retomar a história aqui, mas ele já tinha tentado se casar com uma mulher da Filisteia, assim que se fala? Filisteia, enfim. Dos filisteus, né? Não deu boa, então agora ele foi lá atrás de uma prostituta, dos filisteus não deu boa, aparentemente. Bom, ficou com ela, né? Mas acho que não sei se deve ser a próxima. E aí, ele se apaixona por uma mulher do Vale de Sorek chamada Dalila. Vamos continuar. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek, ou Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Isso pode ser muito, né? Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Cara, não é possível isso, cara. Conte-me, por favor. E ela já disse, pra que queria que ele contasse? É como se eu falasse, conte-me como é que você é desse jeito para eu poder acabar com você, tipo isso, né? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, acho que ele foi até que ligeiro aqui, né? Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba. Não me diga. Mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou todas as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano, terceira vez, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força.
Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele. Pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos. Olha só. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar. Peraí, vamos ver esse último verso aqui. Não, dessa parte, né? Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, ficou cego. O levaram até Gaza, lá no meio do povão lá dos filisteus. Prenderam-no com algemas de bronze e os puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Isso levou um bom tempo, né? A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar, comemorando sua vitória. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Olha, até que durou bastante, né? Bom, então esta foi a leitura, o capítulo extenso do capítulo 16 do livro de Juízes. No próximo vídeo farei a leitura do capítulo 17, caso você queira entender um pouco mais ou ouvir um pouco mais da história de Sansão. Antes deste capítulo 16, vou deixar aqui no final o capítulo 15, a vingança de Sansão, anterior a esta história. Valeu, fico por aqui, tenha um bom dia.